Vamos fazer agora algumas questões da ASON 2013, né? Então, como eu falei, essa prova envolve cálculo e álgebra linear. São 10 questões, 8 foram de cálculo, 2 de álgebra linear, né? Então, a questão 21 é uma questão de derivada, é uma derivada composta, né? Função arco-seno. Então, a nossa y de x é dada por arco seno de x mais 1. Só que lembrando, a gente conhece derivada de funções contínuas bem conhecidas, como seno, cosseno, arco-cosseno, arco-tangente, secante. Então a gente tem esses valores tabelados, né? Inclusive para arco-seno. Então, aqui nós temos uma composição de função. Então, nós precisamos identificar quais são essas funções. Então, a gente pode escrever que a nossa f de x, a nossa função mesmo, né, era arco seno. E uma função g de x, que é a composição, é x mais 1. Ao invés de ser x, está como x mais 1. E a nossa y de x é a nossa f com os pontos dados em x mais 1, que é a função g de x. Logo, a derivada da minha função y, que ele está pedindo, é a derivada da função composta. E como é que se deriva a composição? É f' no ponto indicado vezes g' de x, já que a função g depende de x, então se usa composição. E agora é só resolver. A derivada do arco-seno da função f é 1 sobre 1 menos x quadrado. Só que o nosso ponto é g de x, então fica x mais 1 quadrado. Isso em raiz. Isso é a função arco-seno, a derivada dela, né? No ponto indicado, no caso x mais 1. Só que isso tem que multiplicar por g' de x, que é a derivada de g. Mas a derivada de g dá 1, né? Isso aqui, derivada de constante é 0, derivada de x dá 1. Então, o resultado fica exatamente o que está aqui. Então, letra A, né? Por exemplo, qual seria a derivada de ln de cosseno de x, né? A derivada é a derivada de ln, que no caso é 1 sobre x. Mas eu não tenho x. O meu x é uma função de x. Então, é 1 sobre cosseno de x, que é o ponto onde você está tomando. Agora eu tenho que derivar essa composta. A derivada do cosseno é menos o seno. Então, o resultado final é menos tangente de x, a derivada de ln de cosseno de x. Eu vou passar só mais um para você treinar. Encontre a derivada de cosseno de ln de x, certo? Essa é a questão que eu passo para você. Bom, a 22ª questão pede simplesmente a inclinação da reta tangente nesse ponto indicado, para essa curva, né? Bom, essa curva é uma função parabólica, né? Em que ela é escrita como x menos 1 quadrado, ou então da forma que está aí mesmo, x quadrado menos 2x mais 1. A derivada é 2x, só que o ponto é x menos 1. E aí a derivada disso aqui é 1, né? Porque aqui dá 0 e aqui dá 1. Então, simplesmente, esse resultado aqui se apresenta aqui. Derivada de x menos 1 elevado ao quadrado. Ou você pode fazer diretamente aqui, né? A derivada é 2x menos 2, né? Que é o mesmo resultado que você obtém aqui. Agora ele quer que você faça para o ponto menos 1, 2, que você aplique para esse ponto. Então, x valendo menos 1, né? X valendo menos 1, o resultado dá 2 vezes menos 2, que é menos 4. Então, essa é a inclinação. Mas talvez essa questão tenha sido
anulada, né? Porque se você tomar essa função, o valor de menos 1 dá menos 1 ao quadrado, que dá 1. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2 e mais 1. Então, o resultado... Então, o ponto seria menos 1, 4. Ele colocou menos 1, 2. Isso influi na questão, né? Em alguma coisa? Não, mas o ponto que ele está tomando aí é outro, né? A imagem, né? Mas, enfim. Vamos interpretar esse resultado menos 4, né? Já que a gente está estudando. Primeiro, fazer o gráfico dessa função, né? Que foi dada. Vou deixar a questão aqui. O gráfico dela é assim, né? O gráfico é x menos 1 quadrado, né? Então, a raiz é no 1. É uma raiz dupla, né? Então, tem 2 zeros no 1. E quando o x é 0, a função vale 1. Então, a função... ela é assim, né? E quando a função vale 2, 2 menos 1, 1 ao quadrado dá 1. Então, ela tem esse comportamento aqui. E ele quer a coeficiente angular, né, da sua parábola no menos 1, né? Que aí a gente viu que tem imagem no 4. Então, a equação da reta tangente R, você vê que é maior que 90 graus, né? Passa de 90 graus. É um quociente, né, negativo, por isso que dá y' igual a menos 4, né? Passa de 90 graus, então é negativo. E esse menos 4 significa que a proporção aqui, né, é de para cada uma unidade que você anda em x, você anda 4 para y, né? Então, esse é o significado da inclinação da reta tangente, né? Essa proporção aqui que te dá a tangente do ângulo, né? Por isso que diz que a derivada é a tangente do ângulo, né? Se ao invés apenas da inclinação ele tivesse pedindo a equação da reta tangente nesse ponto, né? A fórmula é essa. Então, o ponto é o x0, y0, no caso, menos 1, 4, né? Ele errou aqui. Menos 1, 4, então fica y menos 4, menos 4 e mais 1, né? Mais 1, porque menos com menos dá mais. Então, a equação da reta é menos 4x menos 4, só que mais 4. Então, dá exatamente na origem, né? Menos 4x. Então, a equação fica assim, a equação final. 4, né? O menos 1. Fica assim, né? Na origem. E dá para representar também a reta dessa forma aqui, ó. R é y, né? Mais 4x igual a 0. Seria outra maneira de se escrever essa reta, né? A gente chama de equação geral da reta. Finalizar essa parte do vídeo, que é a função exponencial, né? De elevado a 2x, em que no zero não está definido o valor da exponencial. Esse valor, digamos que é fixado para cada p que você toma. E aí ele quer, podendo estar aqui, em algum lugar, né, da sua elevado a 2x. E ele quer saber o valor de p, que torna essa função contínua, né? Os limites laterais, no x igual a 0, né, que é aqui, os limites laterais e o valor da função no ponto tem que coincidir, né? Isso aqui significa a função ser contínua no ponto A. Então, basta calcular o limite lateral, né? 0 menos ou 0 mais para a função elevado a 2x,
que dá 1. Então esses são os valores do limite lateral de e elevado a x, vale 1. Então o valor, quando x é igual a 0 da sua função, dado por p ao cubo menos 7, ela tem que valer quanto em 0? Tem que valer 1, né? Então p ao cubo dá 8, né? Então seu p vale 2. Então simplesmente isso. É uma função que a gente chama de dada por sentença, né? Então, próximo a gente faz essa questão de regra de L'Hopital e as outras, né?